Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade desse momento. Rogamos, Senhor, a Tua misericórdia para conosco. Não nos deixes entregues à nossa própria cegueira espiritual, Senhor. Guia-nos, ó Mestre Jesus, para que possamos em Teu nome espalhar a paz, a esperança e a caridade aos nossos irmãos. Há tantos corações necessitados e sofridos. Ajuda-nos, Jesus, a nos libertar das coisas superficiais que nos fazem mal, nos aprisionam a mente. Que a Tua luz, Senhor, e Teu amor nos ilumine sempre. Sê conosco hoje e sempre. Assim seja. Coragem não é revidar, nem cair na exibição de poder. A coragem verdadeira ergue-se da compreensão e da bênção, quando o desequilíbrio tente assaltar-te. Meimei. Jesus pronunciou palavras de ânimo e vigor quando os discípulos estavam atemorizados por uma forte tempestade em alto mar. Coragem, sou eu, não tenham medo. É provável que você também esteja com medo pelas ondas fortes que batem no barco de sua vida. Você pensa que o barco vai afundar. Não irá. Jesus chegou. Como esclarece a benfeitora espiritual Meimei, a coragem nasce da compreensão e da bênção. Então, adquirimos coragem porque compreendemos que Jesus, tal como socorreu seus discípulos ontem, acalmando a tempestade, também hoje sossegará o mar agitado de nossa vida. Jesus é bênção presente em nossa estrada. Não é um personagem histórico, não está morto, nem diferente aos momentos em que seus amigos estão em perigo. Jesus é nosso amigo, creiamos nisso. Ele sabe quem você é e do que está sofrendo. Por isso, acaba de chegar e lhe pede fé e destemor. Faça isso com a certeza de que Jesus lhe infunde forças de coragem e com elas você andará sobre as águas das dificuldades sem afundar. Olá pessoal, muito boa noite. Nós vamos aqui dar sequência, fechando aí um ciclo de comentários que já foram feitos aí por nossas colegas nas últimas reuniões, falando a respeito de temáticas relacionadas à depressão, ao suicídio. E vamos de alguma forma arrematar esse trabalho que foi começado, é um trabalho feito sob várias mãos, né? Com muitos aí trabalhando juntos para a gente poder realmente tratar de um tema de tamanha importância, de tamanha relevância em todos os lares, por todo o planeta. Nós temos aí a certeza de que nós estamos cuidando e entendendo a dor que todos nós eventualmente estamos enfrentando aí como mecanismos de transformação para a vida e não levando aí aos caminhos, né, que remontam ao suicídio, à autodestruição, em todos os seus aspectos, nas suas mais variadas formas. Então, essa ideia ela já vem sendo processada de muito tempo. Kardec, no livro Obras Póstumas, traz uma mensagem que tem o nome A Regeneração da Humanidade, uma das mensagens talvez mais impactantes que haja no livro, porque ela mostra exatamente que até então os tempos viriam, e ali ele deixa claro que não. A mensagem trazida mostra que os tempos são chegados. São esses séculos, não é? Desde o século XVIII, consolidando agora no século XXI de alguma forma, todas aquelas previsões que vinham, na verdade, se estruturando, mostrando que o que vai acontecer não é o fim do mundo material, mas, do contrário, uma mudança, uma transformação, o fim do mundo moral. Aquele velho mundo ligado aí às estruturas do egoísmo, do fanatismo, do orgulho e da vaidade, passando aí a um mundo muito mais fraterno e que entende muito mais, compreende muito mais, acolhe muito mais. Essas gerações que estão vindo agora,
obviamente vão vir com características diferentes, já o vem, fica muito notório, como todo mundo fala, né, que as crianças de hoje são muito diferentes das crianças do passado, mas o aspecto moral vai se tornar ainda mais relevante, uma fé muito mais alicerçada, raciocinada, estruturada, e cada vez mais um abandono daquele egoísmo, de que obviamente o mundo todo trata-se de um grande complexo aleatório, em que não há nenhuma força coordenadora deste mundo. Isso aos poucos vai cedendo porque o homem percebe que a natureza divina supera e nós necessitamos dela, obviamente, para mantermos-nos firmes e seguirmos nessa existência. Mas infelizmente alguns ainda permanecerão, e esse é o grande detalhe que vem hoje à nossa conversa. Muitos ainda permanecerão ligados a essa cegueira, a essa resistência, e tratarão então de semear no mundo, e já o fazem, lutas intensas, destruições de toda ordem, flagelos, simulam divulgações, falsas notícias, propagam o caos, por assim dizer. E isso, até a mensagem traz aí uma notícia interessante, um detalhe que passa muitas vezes desapercebido. Mal sabem que isso vai acelerar o processo de renovação. Acelerar. Então, no final das contas, como nós já vimos, né? Depois de grandes tragédias, grandes caos, vem a bonança, vem a mudança, vem a transformação, vem o progresso. Então, todas essas lutas, esses dissabores semeados na sociedade de uma forma muito intensa, avolumados por problemas que nós vemos aí nos noticiários, dando até a impressão de que o mundo de hoje é muito pior do que já o foi, mas na verdade trata-se aí claramente de um desespero, de uma circunstância em que muitos vão agindo assim. E infelizmente, no meio de tudo isso, a mensagem também reporta que haverá suicídios como nunca houve antes. Haverá, na verdade, inclusive por parte de crianças, de jovens, por assim dizer, que fazem isso, segundo o livro Nossos Jovens Profetizarão, né, de Adeilson Salles, pela psicografia de Adeilson Salles, mostrando ali que os jovens fazem isso de forma impulsiva, não planejam, fazem, como tudo muito claro na adolescência. Então que nós possamos entender e compreender que essas circunstâncias, elas estão acontecendo, vão acontecer por circunstâncias das mais variadas, quando nós entendemos ser impossível resolver um problema, um drama, uma luta na qual nós estamos envolvidos ou nos envolvemos por interesse pessoal. Então, por esses motivos, é preciso um olhar cauteloso e cuidadoso nesse mundo, para que, obviamente, todos esses aspectos que irão acontecer, loucuras atingirão picos em quantidade gigantesca, e essas circunstâncias, elas vão, na verdade, acontecer sem que nenhuma lei divina seja derrogada. Isso é o mais importante. A confiança de que tudo isso que está acontecendo, obviamente, passa por um planejamento. Agora, é óbvio, ninguém nasce para fazer o mal nem a si, nem a outrem. E nesse sentido, pensando nisso, a grande bandeira que há de contornar ou ajudar nesses processos não é outra senão, fora da caridade, não há salvação. Se antigamente as alianças eram feitas de forma material, matar animais para que pudesse, na verdade, os patriarcas, né, terem aquele laço com Deus, Jesus veio de alguma forma trazer uma nova forma de aliança. E essa aliança não pressupõe um combinado, um acordo com Deus. É, na verdade, uma aliança proporcionada entre nós, homens, em que nós, na verdade, vamos aprendendo a nos cuidar, a protegermos-nos de alguma forma, a termos um olhar sensível. O próprio Setembro Amarelo, que já foi tão bem explicado pelas colegas aqui, é um exemplo claro disso, de que na prática nós criamos momentos em que precisamos parar para pensar. É importante fazê-lo porque nós temos aquela habilidade, né, aquela pouca habilidade de mantermos-nos concentrados, de dedicarmos atenção real, acabamos nos divergindo e focando em várias coisas ao mesmo tempo. Então, um mês dedicado a pensar nisso é de extrema importância para que nós pensemos como está a nossa integridade psíquica e como está a integridade psíquica dos que nos cercam, para que nós possamos nos ajudar e ajudá-los também a eles, conforme a condição. Essa bandeira da fora da caridade não há salvação não tem credo, não tem raça, não tem religião, não tem política, não há posicionamento, não há nada. Supera todas essas. E é esse o grande critério. Porque se eu hoje, na verdade, ainda olho com egoísmo, no sentido de dizer os meus que vivam e os que são contra mim que morram, nós não conseguiremos implantar.
E essa é uma prova cabal de que essa loucura, esse estado de egoísmo vai acabar, precisa acabar. E essas lutas, muitos poderiam estar dizendo, mas por que tem isso, né? E eu acho muito legal que essa mensagem mesmo elucida no sentido de mostrar que a ausência de lutas nos colocaria numa despreocupação funesta. Nós viveríamos achando que aqui é uma eterna colônia de férias e não daríamos os nossos passos. Então, as lutas, obviamente, contra coisas do dia a dia, elas desenvolvem nossas forças físicas e intelectuais, né? Estudar, trabalhar, passar por experiências dolorosas, dificuldades financeiras, problemas com desemprego, falta, estudo, não passar numa prova, ter uma dificuldade com outra situação, isso tudo faz com que nós cresçamos física, em algumas circunstâncias, e intelectualmente em outras. Mas essa luta, esse combate contra o mal que temos dentro de nós, o conhecer a si mesmo, observar, a humildade em conhecer, inclusive, as suas limitações no sentido de ajudar as pessoas, isso faz com que nós combatamos essas e desenvolvamos, né, forças morais. Então, por hora, o que vai acontecer daqui para frente é um somatório de ações de incredulidade, cada vez mais pessoas mostrando que ninguém cuida, não há uma força de amor cuidando disso aqui tudo, como se Deus tivesse abandonado a humanidade, relegado a qualquer plano. Assim como o fanatismo também, o excesso em que vai olhar apenas para o seu lado. Deus vai salvar este povo escolhido e vai jogar esse e aquele fora, não vai dar atenção. Apropriarmos-nos de questões como essa é colocarmos-nos como emissários diretos de Deus, quando no fundo Deus é um amor e uma compaixão infinitos. E muitas vezes o filho que passa pela dor e pela luta é exatamente como muitos pais o sabem, para que ele possa crescer. Não é simplesmente uma situação em que você diz está sendo punido, está crescendo, está tornando-se melhor exatamente naquele momento. E aí, claro, o aprendizado que vem na sequência é que depende muito de como encarar essas circunstâncias. Então, a humanidade inteira vem enfrentando agora, por exemplo, uma pandemia. E de alguma forma isso tem trazido, sim, prejuízo psíquico, da integridade psíquica para todo mundo. O grande objetivo, o grande negócio agora é como nós vamos lidar com isso para a sequência. A integridade psíquica guardada ou protegida de alguma maneira, e aí a gente remonta aqui a ideia de que Joana de Ângeles, por exemplo, pelo intermédio da psicografia de Divaldo Franco, há quantos anos já não vem psicografando livros com aspectos psicológicos exatamente para trazermos, para condensar ou conjugar os elementos da doutrina com esses elementos psicológicos e mostrar o quão importante é nós mantermos nossa integridade psíquica nesse momento. A pandemia vem como um teste, mas obviamente outros tantos virão. O mais relevante é que nós tenhamos essa condição de avaliarmos a nossa condição de amar, de sermos amados. Então nós precisamos sim de oração, de água fluidificada, de vigília dos nossos atos, dos nossos pensamentos, da nossa rotina, da sintonia que temos com as pessoas, os filmes que vemos, as pessoas com quem encontramos, as palavras que proferimos, as mensagens que compartilhamos. Tudo isso, na verdade, vai criar em torno de nós esse momento psíquico, por assim dizer, em que cada um terá o que oferecer ou não, no momento em que for chegado o teste definitivo ou difícil para si mesmo. Esse mecanismo para auxiliar faz com que a gente comece a prestar atenção, por exemplo, na nossa saúde, no nosso deslocamento, como é que eu estou comendo, como é que eu estou cuidando do meu corpo, como é que eu estou cuidando do ambiente da minha casa. Em nosso lar, para quem se recorda, eles tinham um verdadeiro culto de amor à água que vinha até a colônia. Rezavam, agradecendo pela água que provinha de esferas e faziam uma oração pela água que estaria sendo, na verdade, levada para novos tratamentos. Então ali havia um interesse, uma consciência muito aclarada sobre questões ambientais, sobre a necessidade de protegermos e cuidarmos definitivamente desse mundo que nos cerca. Então, eu estou nesse local, a minha referência hoje de vida, estou nessa família, nasci nessa cidade, nesse grupamento, não é à toa. Isso tudo faz parte de um planejamento muito maior. Eu estou no melhor lugar para meu desenvolvimento e meu crescimento, com as pessoas certas, no ambiente certo, no momento oportuno. Claro que alguns diriam, mas para quem está aí no sofrimento, na angústia, é muito fácil falar para quem não está. Mas no fundo, quem hoje não está, ou já esteve, ou ainda vai estar. Porque, como eu disse, as lutas fazem parte desse processo, independente de qual seja a nossa existência. O que se precisa pensar
é a nossa condição de resignação e aceitação com coragem para poder enfrentar essas circunstâncias. Porque muitas coisas que nós não sabemos foram apagadas sabiamente, para que nós não ficássemos presos ao passado, mas fôssemos livres para agir hoje. E liberdade, isso é muito bacana. Ouvi uma certa vez uma palestra do Haroldo Dutra, mencionando que liberdade não é fazer o que se quer. E isso é importante. Porque às vezes, por exemplo, a criança quer fazer tudo o que quer. Mas a gente mesmo fala para ela, não vai não. Ninguém faz só o que quer. Liberdade é fazer com sabedoria o que precisa ser feito. Isso é desenvolvimento de liberdade. Isso é que faz com que o nosso livre-arbítrio, na verdade, seja amadurecido. Se eu estou preso às demandas do mundo, se eu quero, por exemplo, usar e eu sofro porque eu não tenho o carro do ano, não tenho a roupa do mundo, eu não uso, na verdade, eu não tenho os bens materiais, eu não tenho a casa mais favorecida, se eu tenho que me comportar de um jeito, comer essa comida, se eu não seguir essas 7 leis para poder conseguir fazer isso, eu não estou adequado ao grupo, nós estamos, na verdade, presos. Isso não é liberdade. Se eu me entrego às demandas do mundo, eu termino me aprisionando a elas. No final das contas, é lembrar-se de Viktor Frankl, né? Quando não somos capazes de mudar a situação, nós somos então desafiados ou convidados a mudar a nós mesmos. Então essa transformação, ela é importante. E ela pode ser dita às pessoas que hoje estão passando por esse sofrimento, se vendo aí muitas vezes enjauladas por conta dos empregos do mundo, por conta da forma como tem que viver o mundo. Reforçar no conceito filosófico a acolhedora resposta do Livro dos Espíritos quando fala o que pode ser felicidade então? Está lá na questão 922. E a resposta dos Espíritos é muito singela quando diz que em relação à vida material, a posse do necessário. Do necessário. Não está falando do mundo inteiro. A posse, porque não é propriedade, nós não somos proprietários disso daí, do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila, fé no futuro, são pressupostos que dependem muito de conhecer a si mesmo. E daí a importância de nós nos ajudarmos. Acho brilhante a frase de Bezerra de Menezes quando diz que nós precisamos nos agarrar ao posto no qual nós estamos. Agarrar-se ao posto significa agarre-se ao local em que está, no local do seu trabalho, as coisas que você faz. É claro que se você for trabalhando e melhorando, isso faz parte também da sua liberdade de tornar-se melhor. Mas agarre-se a isso, que lá é o endereço mais seguro onde a espiritualidade superior há de nos encontrar. Então, quando nós estamos querendo fugir disso, abandonar isso de alguma forma, abandonar a vida que eu tenho, abandonar o trabalho que eu tenho simplesmente por abandono, por desleixo, por falta de vontade, não por querer crescer e buscar outro caminho. Se eu abandono a minha família pelos prazeres que a vida nos oferece nesse sentido, provavelmente essa espiritualidade não vai me encontrar no endereço, porque eu abandonei o posto. Então, essa ideia ela vem nos remontar, trazendo para a perspectiva do suicídio, da depressão, aquilo que está lá na questão 252 do livro Consolador, quando mostra que muitos dos espíritos que nascem em condições muito duras, e até em situações que vão lhes tentar, sim, ao crime, ao suicídio de alguma forma, Emmanuel, o benfeitor Emmanuel responde de forma muito acolhedora, mostrando que são alunos. São alunos que perderam a prova e voltam ao estudo novamente. E têm a oportunidade, então, de agora exercitar aquilo que nós falávamos antes, a vigilância. Mas nem sempre é fácil você se vigiar, cuidar dos seus pensamentos. Nós precisamos, às vezes, de contratar uma empresa de vigilância para a nossa casa. Nós, muitos, não contratam uma empresa de vigilância para a nossa casa. Se não temos condição de contratar uma empresa de vigilância para a nossa casa, nós aumentamos o muro, nós colocamos uma câmera, nós temos a segurança pública, efetiva ou não, ela existe, é possível que ela seja acessada. Então nós sempre colocamos a vigilância também com o auxílio de outras pessoas. Só nós não conseguimos fazer toda a segurança que nos é necessária. E isso estou dizendo para as questões do corpo, material. Para as da alma também, aí está o benefício, por exemplo, consolador que a doutrina nos oferece. A literatura, terapias, a psicologia que vem hoje cada vez mais crescendo e auxiliando as pessoas a cuidarem de si mesmas. Esse é o remédio e o tratamento espiritual que, somados, conseguem resultados muito bons. Então a pessoa precisa, vai à casa, toma aqui, lê esse livro, ou então faz um tratamento espiritual e relega a segundo plano
o uso necessário, muitas vezes, de medicamentos, de uma terapia, o que não pode acontecer. É o somatório exatamente disso, porque em todas as mensagens trazidas pela doutrina fica claro que os avanços da ciência, em hipótese nenhuma, podem ser abandonados. Eles, do contrário, devem ser aproveitados porque são eles que vão fazer com que nós cresçamos também. Então essa ideia, se nós temos hoje necessidade de medicamento, tomemos. Mas não deixemos também de fazer esse outro tratamento, esse lado espiritual que pode muitas vezes estar também aproveitando-se da dificuldade orgânica para amplificar as dificuldades e as lutas interiores e vice-versa. Então, trazer essa ideia fica bem claro lá no livro do Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, no capítulo que fala exatamente sobre a dor, ele mostra o quanto ela, na verdade, vai nos fazer despertar, acordar. E aí, aquele momento em que você foge, eu quero fugir da dor, de alguma forma, abandonar, nós estamos perdendo a oportunidade de compreendermos aquilo que viemos aprender nessa vida. Pelo aquele que passa na dificuldade, que está no momento de angústia, é para isso que todos nós fomos colocados de alguma forma nesse mundo. Para que pudéssemos, de alguma maneira, mostrar que ninguém está sozinho. E quando essa pessoa se encontra sozinha, a tendência, na verdade, sim, é que diante de tantas dores e sofrimentos, a loucura, a dificuldade possa se assomar, aí sim, a um processo físico e espiritual que encaminham e encadeiam para um processo depressivo e que podem culminar, sim, num ataque contra a própria existência. É essa hora em que nós precisamos compreender a nossa condição de ferramentas do Senhor, ferramentas de Deus de verdade, de buscarmos auxiliar, estarmos de olhos abertos, fazermos uma oração sempre, se não pudermos falar alguma coisa, não pudermos doar alguma coisa, se não pudermos encaminhar uma pessoa para um tratamento necessário, que possamos lembrar disso, porque nós não temos as verdades absolutas. Vejo muito no meio espírita pessoas comumente dizerem que leram em tal livro ou viram em algum lugar que a pessoa que faz isso, ou que se suicida, ou que comete um crime, assim, vai acontecer isso com ela. Numa tática que vem, na verdade, construir muito mais sofrimento e angústia do que acolhimento e compaixão. Porque quando nós criamos, na verdade, verdades absolutas, nós não estamos levando em consideração as infinitas nuances de merecimento e necessidade das pessoas. Nós não estamos levando em consideração a infinita compaixão divina, porque se nós damos as notícias ruins, também nós devemos nos lembrar que há as notícias boas, de resgate, de efetivamente aprendizado. Sem dúvida alguma, quem atenta contra a existência de alguma forma, eu digo contra qualquer tipo de situação, há de aprender. O aluno que, na verdade, não estuda para a prova, ou que faz de qualquer forma uma prova, é preciso que, na verdade, ele repita aquela obra e faça novamente até aprender. Isso para qualquer circunstância. Agora, o que fica claro para nós é que aquele que está, na verdade, num momento de angústia, ainda mais no mundo como o que estamos vivendo, nós não vamos convencer ninguém pelo medo. Já fizeram isso por muito tempo, né? E não adiantou. Se fizer isso, você vai para tal lugar. Se fizer isso, vai acontecer isso com você. Se fizer isso, Deus vai fazer isso com você. Essa pena pelo sofrimento, pela dor, atacando, como se Deus fosse um eterno jogo, né? De olho por olho, dente por dente, e já não é. Essa ideia de que Deus assim o foi no passado era para até auxiliar aqueles homens endurecidos, mas hoje isso já não tem mais sentido. Então, a nossa arrogância, muitas vezes, como diz a irmã Dufaux, nos faz olhar para os outros sem esse sentimento de compreensão, de entender, na verdade, que o drama dele é imenso. E que se ele não consegue sair sozinho, é preciso uma coisa só para tentar resgatá-lo. Nós. A belíssima frase, né, que é trazida do seio de algum dos pensadores católicos, não me recordo qual exatamente agora, se Francisco de Assis ou Teresa de Calcutá. Creio que a Teresa de Calcutá, quando dizia, né, que muitas vezes o único evangelho que muitas pessoas vão ler somos nós. O único evangelho que vão ter acesso não é a leitura, somos nós mesmos. Então, que sejamos, na verdade, esse evangelho de luz. Lembrando as palavras do benfeitor Emmanuel, né? Que a treva da noite não é vencida com golpes, basta acender uma luz. Então, nas trevas de qualquer pessoa, não é com golpes, não é com críticas, não é com verdades absolutas, mas com esse acender de uma luz. Isso é amor.
Isso é efetivamente a transformação que o nosso mundo hoje está carente e mostrando agora o quão necessário é trabalhos como esse. Na mesma questão 922 que eu falei agora há pouco, o finalzinho dela tem um destaque muito legal que mostra que o homem criterioso, para ser feliz, ele não olha para cima, ele olha para baixo. Ele só olha para cima para se elevar, né? Para crescer ao infinito, mas ele, na verdade, olha para baixo, no sentido de olhar para aqueles que sofrem e entender a sua condição. E aqueles que eventualmente estão na condição de não conseguir olhar para baixo, achando que estão ali na pior localização, no fundo do poço, como se diz, essa é a hora então de botar os pés no chão. Porque como diz Divaldo Franco, cair é maravilhoso e espetacular é levantar-se. Dobrou os joelhos, caiu, firma os joelhos, firma as pernas e levanta. E assim é a vida toda, nós vamos fazer isso muitas vezes. Como foi, por exemplo, concluindo aqui a nossa conversa sobre esse assunto, o filho pródigo. Esse filho que, havendo gastado tudo nas terras distantes e passando fome, ali fica claro o sentimento de culpa, da lei divina gravada naquela consciência, mostrando. E ali ele rejeita qualquer possibilidade de fazer o bem, inclusive. Onde eu estou, eu não consigo. E aquilo que pensou que estava ruim, no avançar da história ainda piora. Porque ele vai chegando num momento em que ele sozinho começa, na verdade, a procurar, vai apacentar porcos, que eram considerados seres totalmente desprezíveis pela cultura hebraica. E é com ele que ele vai trabalhar, ou seja, a única ajuda que alguém lhe ofereceu foi trabalhar com porcos. Pode trabalhar com ele lá. E quando pensou que a coisa estava difícil, porque ali a sofridão, né, o sofrimento, na verdade, não o levou a melhorar-se. Né? Estou sofrendo, agora eu vou melhorar. Não. Aquele sentimento de sofrimento ainda se agravou, porque ele encontrou outros, talvez tão egoístas quanto ele o era naquela ocasião. E aí, essa fase é uma fase perigosa, porque começa, na verdade, a perceber que parece que não há saída. Você quer comer, ganha mais trabalho, mais angústia e não sabe como sair dela. Mas numa certa altura, ele sente fome. E desejando comer, ele come, na verdade, as bolotas dos porcos. Se alimenta porque ninguém lhe dava nada. E aqui, enquanto nós estamos preocupados com o filho pródigo, a grande questão é, ninguém lhe dava nada. Esse ninguém contempla a mim, a cada um de nós. Porque se alguém tivesse dado alguma coisa àquele filho pródigo, talvez não tivesse comido bolotas de porcos. E eu digo dar alguém algo para comer, não digo apenas no aspecto material, muito além disso. Nesse estágio, essa pessoa já não se sente mais humana. Ela já está naquela fase que realmente é o que os tempos são chegados. Mas, curiosamente, quando ela entra em si, que é o versículo seguinte, o versículo 17, quando ela entra em si, ela então abandona todas as necessidades humanas de comparação com outras pessoas, de querer ser igual a alguém, a querer ter a coisa de alguém, a sofrer porque na escola, na verdade, ela é diferente, ou sofreu um bullying, porque ele começa a perceber, no fundo, que não é aquilo que o torna melhor. Ele recebe um alimento que indica a ele que não é esse o caminho, não é por aqui. Não é porque você é assim ou assado ou veste aquela roupa que você precisa se revoltar contra o planeta, ou você, na verdade, até mesmo tirar a própria existência. Não é por esse caminho, porque a vida segue de uma maneira muito especial com o espírito, que não tem dessas demandas materiais. Então, nessa hora, abandona-se essa visita pelo mundo exterior e começa, então, o maior fenômeno, como diz o Berto Holden, o maior fenômeno humano, a autocompreensão. Quando começa a olhar para si, toda aquela vergonha, toda aquela culpa some. E aí é nessa hora, como por exemplo André Luiz no umbral, ao receber Clarencio, no momento em que bateu os pés do desespero e pediu ajuda, na parábola, o pai corre, o que era uma coisa extremamente incomum, e beija o filho reiteradas vezes, mais incomum ainda, porque isso era coisa de mãe. Então, ali Jesus mostrava de fato uma transformação. É o amor profundo que vem, mas vem só no momento da angústia, que muitas vezes é uma angústia suprema, mas não é o fim das coisas. É exatamente o início. Por isso, aguardar, esperar,
procurar ajuda. E esse procurar ajuda pressupõe que nós estejamos no grupo que vai ajudar. Se não estivermos nós passando pela angústia e pela dureza, sejamos nós aqueles que possam ajudar. Porque ninguém ajudou o filho pródigo. E ele acabou, na verdade, naquela situação angustiosa e tremenda. É lembrar-se, por exemplo, de Jesus, encerrando a nossa conversa, que teve um espírito que, de alguma maneira, para muitos considerado historicamente falando, um prejuízo à sua existência material, porque, entre aspas, o traiu. Mas Jesus, que tudo sabia e tudo conhecia, nas belíssimas palavras de Maria Dolores, vem apenas fazer um pequeno recorte, mostrando ali que, de fato, nós precisamos estar alertas, especialmente em meses como esse. Porque responde Jesus a Madalena, quando na conversa em que ela foi lá para visitar o Mestre, no momento em que já estava desencarnado, havia sido sepultado, ele então diz a ela: Maria, quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando do túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, senti alguém, um amado companheiro. Em crise de tristeza e de loucura, fui à sombra abismal para a grande procura. E ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo pouco a pouco, consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Mas, Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do amor, do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Nós possamos guardar o exemplo de Jesus, que foi buscar aquele que é considerado por todos como o traidor, mas Jesus o considerava amigo. Então sejamos nós, seja no Setembro Amarelo, seja em qualquer época do ano, nós, as ferramentas desse exercício de amor e de compaixão, sem atacar, sem afrontar, de olhos abertos, percebendo então que de alguma maneira, se a doutrina é consoladora, nós podemos ser as ferramentas de consolo às pessoas que passarão pelas lutas, pelos infernos que estarão aqui conosco neste período no qual já estamos vivendo. Um forte abraço a todos, que Deus possa nos iluminar nessa tarefa e que possamos estar sempre aí, de olhos e ouvidos abertos, a perceber quem conosco caminha. Muito obrigado, uma excelente noite a todos. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu sigo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, só olha seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu sigo alguém fiel. Não olha as circunstâncias, não. Seu amor, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, só olha o seu amor.
não. Seu amor não me guie por vistas. Alegre estou. Amigo Jesus, companheiros espirituais que nos auxiliam, nos orientam, obrigado por essa oportunidade de estudo, de aprendizado da doutrina espírita, que possamos absorver o máximo que seja possível deste ensinamento, que saibamos incorporá-lo em nossas vidas, que saibamos ser uma ferramenta útil para o consolo do próximo, para levar a doutrina onde seja necessário, para acalentar aqueles que precisam, e que, acima de tudo, saibamos ser a diferença na vida daqueles que precisam. Obrigado pelo estudo do dia de hoje. Nos ilumine, nos proteja, nos assista hoje, agora e sempre. Assim seja.